Então, o objetivo nosso hoje é falar de superfícies quádricas, tá? Então, intuitivamente, o que são superfícies quádricas? Tá? As superfícies quádricas são conjuntos de pontos do espaço tridimensional que satisfazem a determinada equação. Tá? Você tem uma certa equação e todos os valores, tá, que satisfazem a identidade dessa equação vão gerar pontos no espaço tridimensional. Tá? Quando você pensa em todos os pontos possíveis que essa equação satisfaz, isso gera uma coisa que a gente chama de superfície. Tá? Então o que a gente está fazendo hoje é tentar entender que tipos de superfícies a gente pode ter, tá? De acordo com as equações que podem surgir. Tá bom? Então, são várias superfícies, a gente vai estudar todas, tá? E essas superfícies são chamadas de superfícies quádricas, ok? A gente vai entender por que chamam de quádricas, tá? Então, quero primeiro dar a definição, tá, de uma superfície quádrica. Então, uma superfície quádrica superfície quádrica é o conjunto de pontos do espaço tridimensional, tá? A gente vai deixar aqui R3, mas é a mesma coisa, que satisfaz uma equação do tipo é o seguinte, tá? C1x² mais C2x mais C3y² mais C4y mais C5z² mais C6z igual a C7. Tá? Então, uma superfície quádrica é um conjunto de pontos que satisfaz essa equação aqui. Tá bom? Quádrica significa quadrado, né? Como tem esses termos ao quadrado aqui, ó, tá? Então, por isso chama quádrica. Bom, então são equações aí polinomiais, né, de grau 2 em 3 variáveis, né? Basicamente isso. Então, o que a gente quer fazer é o seguinte, tá? A depender de quem são esses coeficientes que aparecem nessa equação, tá? As soluções elas têm características diferentes. Tá? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, é separar por famílias de acordo com os coeficientes que aparecem. Tá? A gente vai ver, por exemplo, se os coeficientes forem de um tipo, então a solução é do tipo tal. Se os coeficientes forem de outro tipo, a solução é de outro tipo tal. E assim vai. A gente vai separar em famílias, tá bom? E vai estudar todas as soluções que essa equação pode ter. Tá? Então essa é a ideia. A gente vai começar do mais fácil, que é a superfície chamada de plano. Tá? Então esse é o exemplo mais fácil e o mais importante. Tá bom? Então o que é um plano? Vamos dar a definição. A gente tem um plano no caso em que esses coeficientes aqui, ó, satisfazem a seguinte relação. Tá? Então o plano é o conjunto de pontos em R3 no caso em que, na verdade, vamos deixar aqui mais simples, né? Pontos em R3 que satisfazem
a seguinte condição, tá? A gente vai pegar os coeficientes que estão ao quadrado, dos termos que estão ao quadrado, né? Então os termos que estão ao quadrado são x ao quadrado, y ao quadrado e z quadrado. E os coeficientes que acompanham são C1, C3 e C5, tá? Então a gente tem um plano no caso em que esses coeficientes aqui são zero, tá? Então no caso que esses coeficientes são zero, a gente só tem o C2, x, o C4, y e o C6z igual a C7, tá bom? Então no caso em que o C1, C3 e C5 são zero, a nossa equação lá de cima se transforma nessa equação pequenininha, tá bom? Então, em geral, a gente encontra essa equação aí escrita de uma outra forma, tá bom? Em geral, nos livros, toda vez que ele estiver falando de um plano, ele vai escrever assim, ó. Ele vai passar essa constante para o outro lado, tá? E aí ele vai chamar de A, B, C e D as constantes, tá? Então ele vai chamar aqui de A, X, BY mais CZ mais D igual a zero, tá bom? Então, em geral, uma equação do plano ela é escrita dessa forma aqui, tá? AX mais BY mais CZ mais D igual a zero, tá bom? Ele usa essas constantes A, B e C e D, tá bom? Então, a gente pode escrever isso, tá? Então, aqui isso tudo que eu fiz foi substituir o C2 por A, C4 por B, C6 por D e menos C7 por D, tá? Então é isso aqui, tá? Então é o tipo mais simples, tá? E também vai ser o mais importante, tá? Como é que fica isso graficamente, tá? Vou botar aqui. Graficamente a gente tem uma coisa assim, ó, tá? Então é um plano, tá vendo? Ó, virar aqui, ok? E isso aqui acontece, gente, vamos escrever um pouquinho aqui. Essa aqui é a equação do plano quando nosso plano é escrito dessa forma aqui. Toda vez que o A, o B e o C forem todos diferentes de zero, tá? Então toda vez que o A, o B e o C forem diferentes de zero, a gente tem um plano, tá? E qual a característica desse plano? Esse plano ele vai intersectar o eixo Z num ponto, o eixo X no ponto e o eixo Y no outro ponto, tá bom? Então toda vez que o meu plano ele tem coeficientes aqui que acompanham o X, o Y e o Z não nulos, eu tenho um plano que intersecta os eixos cartesianos em 3 pontos, tá bom? Nós temos isso aqui. E quem são esses pontos, né? Quem seria esse ponto aqui? Observe que esse ponto aqui ele ocorre quando a coordenada x é nula e a coordenada y é nula, tá? Então se eu trocar x por 0 e y por 0 na equação do plano, eu vou ter 0 vezes a mais b vezes 0, c vezes z. O z é o que eu quero encontrar, mais d igual a 0, né? Então tudo isso aqui dá 0, vai ficar z igual a menos d sobre c, ó, tá? Então a altura que eu tenho é menos d sobre z, tá? Então o ponto que intersecta o plano no eixo z é o ponto 0, 0 menos d sobre c, ok? Então esse cara aqui é a altura menos d sobre c, tá? E se você fizer a mesma conta para os demais, né? Deixa eu apagar isso aqui. Se eu fizer a mesma conta para os demais, por exemplo, qual a coordenada x, né, que está no ponto que intersecta o plano aqui no eixo x, né? Você vai trocar o y por 0 e o z por 0, vai fazer a conta, né? E você vai encontrar menos d sobre a, tá? Então é nesse ponto aqui, a coordenada x igual a menos d sobre a, que o plano ele corta o eixo x.
E para encontrar no eixo y, a mesma coisa, tá? Você vai fazer x por 0 e trocar z por 0. E resolve a equação da mesma forma que eu encontrei ali, você vai achar y igual a menos d sobre b. Tá? Então esses são os 3 pontos do meu plano que intersectam os eixos coordenados. Sempre que o meu plano, tá? Os coeficientes aqui, ó, são todos não nulos ao mesmo tempo. Tá bom? Temos isso aqui. Observar que, por vezes, quando a gente estiver numa folha de papel, quiser desenhar um plano, é mais fácil desenhar uma porção mais limitada desse plano, tá? Em geral, a gente pega esses 3 pontos que estão aqui e a gente une eles, né? Vai formar um triângulo, ok? Então, esse triângulo ele vai estar dentro do nosso plano, tá? Então, a gente esboça só o triângulo. Fica mais fácil para fazer o desenho. Então, tem aqui, ó. Tá vendo? Eu uni os 3 pontos. Ó, formou um triângulo. Esse triângulo está dentro do plano. Ok? Então a gente às vezes vai desenhar o plano dessa forma. Só através desse triângulo. Tá? Fica mais fácil para desenhar. Ok? Isso aqui é importante. Outra coisa também que é muito importante, né? Tem um vetor aqui, ó. Certo? Esse vetor, observem que ele é perpendicular ao plano. Tá? Esse vetor ele tem uma maneira muito simples de ser escrita, tá? que depende, aqui tem relação com os coeficientes do plano. Tá? Se o meu plano aqui tem, vou escrever aqui, o meu plano ele tem equação ax mais by mais cz igual a d, tá? Esse vetor aqui, ó, que eu vou chamar de eta, ele tem coordenada a, b e c, tá? É a mesma coordenada, são os mesmos constantes que aparecem aqui, ó, na equação do plano, tá? Então isso aqui ajuda bastante, tá bom? Então, lembrando, tá? Para entender aqui que o vetor de coordenada ABC ele é perpendicular ao plano ax mais by mais cz igual a d, tá? Bom, a gente está falando aqui do plano, né, em que as constantes A, B e C são todas não nulas, tá? Mas poderia haver casos, por exemplo, do meu plano... Deixa eu escrever aqui. Poderia ter casos em que o meu plano ele se escreve dessa forma. Ó. Você poderia ter ax mais by mais cz. E, por exemplo, o termo A ele poderia ser zero. Né? Se o meu termo A for zero, o meu plano ele fica com essa escrita by mais cz igual a d. Tá? Então, não é obrigatório que todos os coeficientes que aparecem aqui no plano, na equação do plano, sejam não nulos, tá? Pode acontecer que um ou outro sejam nulos, tá? Então, meu plano poderia ter essa equação. Ou poderia ter essa equação aqui, ó. Ax mais cz menos d. Tá? É o caso em que o do meio é nulo. Ou poderia ter equação assim, ax mais by mais d, aqui é mais, né? O caso em que o último é nulo, tá bom? Então a gente vai estudar como é que é o plano em todos esses casos, tá? Então vamos dar só aqui exemplos, tá? Então exemplos de plano poderia ser 2x mais 3y mais 4z igual a 0, tá? É um exemplo de plano, isso aqui é a equação de um plano, tá? Então, o A é 2, o B é 3, o C é 4 e o Z e o D é 0, né? O que está aqui é 0, tá bom? Poderia ser menos x mais
2/3 y mais 4z igual a 2. Outro exemplo de equação do plano, tá? Então, você pode pensar em infinitos planos, definindo valores aqui para o A, B e C, tá bom? Então, todos esses aqui são exemplos de planos, tá bom? Só você trocar aqui o valor que você queira para o A, outro para o B e outro para o C, tá? Então, vamos ver aqui os planos, né, em que uma das constantes é zero. Tá? Vamos pegar aqui. O primeiro deles seria esse aqui. A gente tem aqui um plano, ok? Ó. Esse plano aqui, qual a característica que ele tem, tá? A constante A que acompanha o x, ela é nula, tá? Então esse plano aqui é um plano, vamos escrever, é um plano da forma by mais cz igual a d, tá? Ou mais d igual a zero, né? Como a gente estava escrevendo. Ok? Então esse aqui está aqui o exemplo de plano by mais cz mais d igual a zero, onde o a é zero, tá? Então o termo que acompanha o x é zero, tá? E Diego, por que eu sei, tá, que nesse caso aqui desse plano o termo que acompanha o x é nulo, tá? Eu sei por causa disso, ó. Toda vez que isso acontecer, o meu plano ele vai estar paralelo ao eixo x. Conseguem olhar aqui, ó? Olha para o plano, tá? Olha o eixo x e olha o meu plano, ó, ele é paralelo, tá vendo? Então toda vez que o meu plano for paralelo a algum desses eixos coordenados, o coeficiente que acompanha a variável desse eixo, ela é nula, tá bom? Então olha só, nesse caso aqui nós temos o plano, tá vendo? Ó, acho que aqui fica mais fácil, né? De ver, tá vendo? Temos o plano, ele está paralelo ao eixo x, ok? Então esse aqui é um caso de plano que tem a equação onde o a é nulo, tá? Então só tem a equação é by mais cz mais d igual a zero, tá bom? No caso em que, por exemplo, o meu plano ele é paralelo ao eixo y, a coordenada b é zero, né? Vamos aqui dar outro exemplo. Aqui outro exemplo, ó, tá vendo? Aqui nesse exemplo, ó, vou botar aqui, acho que é mais fácil observar assim, ó, né? O meu eixo y ele é paralelo ao plano, ok? Ó. E, então esse plano aqui, né, a constante b que acompanha a variável y no plano ela é nula, tá? Então esse plano aqui é um plano que tem a forma ax mais cz mais d igual a zero, tá? Então b aqui é zero, tá? Porque nós tínhamos a equação do plano, né? Ax mais by mais cz igual a d, tá? E esse cara aqui, o b, é o que acompanha o y, né? Então quando o b é zero, significa então que o nosso plano ele é paralelo ao eixo y, tá? E por último caso, né, quando c é zero, significa que o plano é paralelo ao eixo z, né? A gente pode ver nessa figura aqui. Então, deixa eu fechar aqui. Tá aqui um exemplo, tá? Ó, bem fácil de ver agora, né? Que o plano está paralelo ao eixo azul, né? Que é o eixo z, tá? Então significa que o coeficiente que acompanha o z é nulo, tá? Na equação do plano.
Então esse plano aqui, ele se escreveria de forma genérica, da forma AX mais BY mais D igual a zero. Ok? Então é isso. Ainda tem mais casos, tá? A gente viu os casos aqui que apenas uma dos coeficientes ele é nulo, tá? Mas na equação do plano, a gente pode ter até dois coeficientes nulos ao mesmo tempo, tá bom? A gente poderia ter uma coisa assim, ó. Eu botei três planos ao mesmo tempo, tá? Vou apagar isso aqui. Então, nesses planos aqui, ó, eu botei três porções de planos aqui, tá? Esses aqui são exemplos de plano que tem dois dos coeficientes nulos ao mesmo tempo, tá? A gente tem aqui, ó, né? No caso desse plano de cima, tá? Vamos pensar nesse cara aqui, ó. Pensar nesse cara de cá, né? Bom, esse plano está paralelo ao eixo X. Concordam comigo? Se ele está paralelo ao eixo X, pelo que eu comentei anteriormente, né, a constante A é nula. Né? Só que ao mesmo tempo ele também está paralelo ao eixo Y, tá? Que é o eixo verde. Então a constante B também é nula. Tá bom? Então a única constante que não é nula aqui nesse plano é a constante que acompanha o Z. Tá? Então a equação desse plano de cima ela é C, Z mais D igual a zero. Se você isolar o Z, vai ficar Z igual a menos D sobre C. Tá bom? Ou seja, é um plano que ele é paralelo ao eixo XY, ok? E corta o plano, corta o eixo coordenado Z no ponto menos D sobre C. Tá bom? Vamos pegar esse plano aqui, ó. Tá? Esse plano de cá, ele é paralelo ao eixo Z e paralelo ao eixo X ao mesmo tempo. Tá? Então, vamos só escrever aqui as equações dos planos. O nosso primeiro plano aqui é a equação Z igual a menos D sobre C. Ok? Já o plano de baixo, esse daqui, né? Como ele é paralelo ao eixo X, lembrar que o A é zero. Como ele é paralelo ao eixo Z, o coeficiente que acompanha o Z, que é o C, ele também é zero. Então tudo que ficou aqui, né, é a coeficiente que acompanha o termo y. Então é by mais d igual a zero. Isolando o y, fica y igual a menos d sobre b. Então a equação desse plano é essa aqui, ó. Y igual a menos d sobre b. Tá? E quem é esse cara menos d sobre b? É justamente esse pontinho aqui, ó, onde ele intersecta o eixo y. Tá? É a mesma coisa para esse plano aqui, ó. Por último, tá? Esse plano de cá, esse último ele é paralelo ao eixo y e paralelo ao eixo z. Então, se ele é paralelo ao eixo z, o coeficiente c é zero. Se ele é paralelo ao eixo y, o coeficiente b é zero. Então, tudo que ficou aqui é o coeficiente a, né? Então, fica ax mais d igual a zero. X igual a menos d sobre a. Tá? Então, esse plano de cá, ele tem a equação x igual a menos d sobre a. Tá bom? Então é isso. Então podem aparecer 6 tipos de plano, ok? O plano que intersecta os 3 eixos coordenados ao mesmo tempo, que foi o primeiro que nós vimos, tá? Tem o plano que intersecta o eixo coordenado em apenas 2 pontos, que nós vimos, né? É o caso em que o plano é paralelo a apenas uma dos eixos coordenados, tá? E o último caso é o plano que ele é paralelo a 2 semi-eixos ao mesmo tempo. E esse tipo de plano ele só intersecta um semi-eixo em um ponto, tá? Então nós vimos aqui todas as equações de planos que podem existir, ok? Então, exemplo, vamos fazer aqui uns exemplinhos. Eu poderia ter, por exemplo, se esse ponto aqui fosse, vamos apagar tudo.
Por exemplo, se aqui fosse o ponto x igual a 5, esse plano de cá seria o plano x igual a 5. Tá? Então, se esse ponto aqui, por exemplo, fosse o ponto 7, então esse meu plano seria o plano z igual a 7. Tá? E esse plano aqui, se esse y fosse, sei lá, 2, então esse seria o plano y igual a 2. Tá bom? Então vamos virar aqui para vocês terem noção, ó, como é que ficam os planos, tá vendo? Ó, acho que ajuda bastante a entender, né, esses desenhos aqui.